Mas a religiosidade... A graça e a paz, meus irmãos. Assista ao vídeo com atenção e deixe o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Deus abençoe. Sistema religioso. O que tem o sistema religioso? Cara, o sistema religioso tá aí, né? Tiago 1, 26, Tiago diz assim, ó, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. É claro que a gente precisa prestar muita atenção em algumas coisas hoje, porque parece que essa palavra virou moda, né? O cara é religioso, o cara é religioso. Nem sempre é religiosidade. Às vezes é necessário mesmo ter uma certa conservadorismo. Conservadorismo em algumas coisas. Só que tem um negócio aqui que é legal, né? Ele falou, mas ele mesmo mexe muito com essas coisas. Por exemplo, esse negócio de entidade. Irmão, eu queria entender, claro que eu entendo, mas eu queria entender, à luz da Bíblia Sagrada, aonde que eles arrumam tanto nome para demônio? Por quê? Porque a Bíblia chama o quê? Demônio, Satanás, inimigo, tal, essas Principados, coisas. Principados, potestades, miríades, tronos, que também tem espiritual, tem do lado bem e do lado mal. A entidade, primeiro que essa palavra entidade, ela é oriunda dos cultos afros. Eu fiz seminário sobre ciências e heresias. Então, assim, ó, esses nomes que se usam na igreja, Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, não sei o quê, esses nomes não tem nada a ver com a Bíblia. E esse povo que trabalha com essa suposta libertação, eles usam esses termos, usam esses nomes. É Pombagira travessa, Pombagira cigana, Pombagira da estrada. Não sei onde chama tanta pombagira. Pombagira rainha, sete saia. Então, assim, esses termos, irmãos, não tem na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, para mim já não serve. E sobre a religiosidade que ele fala, tem mesmo muita religiosidade. Mas tem também muita libertinagem. O que você prefere? Um cara religioso ou um cara libertino? Por exemplo, um cara religioso. Sim. Pelo menos ele, por ser religioso, ainda pecar menos do que ser um libertino que acha que tudo pode, tudo convém, tudo pode fazer. Então, assim, vocês estão aqui falando, que passa esmalte vermelho na unha, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ele está falando do começo da fé dele, aos 14 anos, que foi consagrado a missionário. Assim, eu duvido muito que se a igreja dele era tão séria como ele diz, que aos 14 anos ele tenha sido separado do consagrado a missionário. Entendeu? Ele não é muito distante da minha época. Então não dá para ser consagrado a nada com 14 anos. Igreja nenhuma naquela época consagrada ninguém a nada. Né? Eu estou duvidando dele? Tô. Porque não tem lógica, né? Tem lógica. 14 anos já era missionário. Não, 14 anos alguém podia chamá-lo de missionário. Mas ele não era missionário. Consagrado, como você. Não sei se são pentecostais usam muito esse termo, né? Eu chamo separado, né? Você separado ao ministério. Vocês pentecostais usam muito esses termos, né? Separado ao ministério. Aí você aprendeu comigo, porque você também estava consagrado. Não, é separado, eu sempre falei. Separado ou ordenado. Então, não tem essa possibilidade. De 14 anos de idade, ele viria ser o Miguel, daquela época. Não tem, tá? Isso aí só que eu queria... Mas a libertinagem... Eu sei que a libertinagem é antagônica ao evangelho, mas a religiosidade acabou destruindo a fé de muitas pessoas. Claro que destruiu, porque os pastores pregavam que não podia ter televisão em casa, de televisão, hein? Assistir e colocar dentro do guarda-roupa. Entendeu? Não podia tomar Coca-Cola, os caras... E os irmãos que morreram sem tomar Coca-Cola, que era pecado? E os pastores estão vivos hoje aí tomando Coca-Cola. E é isso. Será que esses caras não vão dar conta a Deus? De tanto besterol que eles falaram? É aquilo que Jesus falou dos fariseus, né? Que colocavam peso sobre as costas das pessoas, mas colocavam um dedo embaixo para ajudar. Então, assim, essa pseudo-religiosidade, essa religiosidade aí que, o cara é santo. Santo nada, irmão. Nós vimos hoje, estamos vendo aí no Brasil hoje, um monte de cara que bateu, disse que denunciou o pecado e esqueceu de denunciar o próprio pecado. Esqueceu que o pecado que ele denunciava era o pecado que ele praticava há 18 anos. Então, assim, isso é uma hipocrisia e isso é uma religiosidade também. Né? Serve para você, mas para mim não serve. Então, não cabe. Agora, o excesso, tudo em excesso faz mal, né? Sim. A liberdade em excesso faz mal, a religiosidade em excesso faz mal, o conservadorismo em excesso, tudo faz mal. A santidade em demasia se torna pecado, né? Porque se torna fanatismo, né? Paulo disse que se você quiser ser muito santo, você tem que sair do mundo, né?
Aí o cara é tão santo que ele não cabe aqui. É igual os irmãos que têm orgulho, que são humildes, né? Então, irmão, eu sou tão humilde, mas tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Ah, esse humilde assim lá longe. Né? Tem que ter um equilíbrio, né, pastor? É lógico, né, cara? Nem muito sal, nem pouco, né? Tem que manter ali um equilíbrio. Eu acho que se você quiser manter esse equilíbrio, você deve andar, já falei essa palavra hoje de manhã, numa linha tênue entre o fanatismo e o cristianismo, entre a razão e a emoção. Você tem que ter domínio próprio, né? Para entender que nenhuma das duas coisas é bom. Demais, de forma excessiva é bom. Tudo que